Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre pré-modernismo, continuando os autores pré-modernistas, ok? Dessa vez, vamos lembrar aqui quais eram os autores: Augusto dos Anjos, Monteiro Lobato, Lima Barreto, Graça Aranha e Euclides da Cunha. Nosso foco hoje será Monteiro Lobato, ok? José Bento Renato Monteiro Lobato, um dos mais importantes escritores da literatura infantil. Porém, Monteiro Lobato, ele não só foi escritor de literatura infantil, pelo contrário, tá? A questão política, as críticas literárias, os artigos publicados por Monteiro Lobato no pré-modernismo foi algo primordial até para esse processo de transição que é o pré-modernismo, né? Que por alguns literários, o pré-modernismo não é considerado como uma escola literária, e sim como um período de transição, lembra? Do simbolismo para o modernismo, e aí ele vem esse primeiro processo que é o pré-modernismo, depois as vanguardas europeias, que é de onde veio para o Brasil a estética, a ideia do que será o modernismo, né? E logo após o modernismo, ok? Então, a gente está ainda no pré-modernismo numa bagunça literal, num processo de transição, onde as coisas voltadas para o estilo, para o momento, elas ainda não estão muito bem estipuladas, né? Muitas coisas novas estão surgindo, vários grupos, segregações de grupos diferentes que são adeptos de um determinado estilo, né? Alguns são adeptos do parnasianismo, aquela coisa bem estruturada, né? A arte pela arte. Outros já são voltados mais para o simbolismo. Enfim, há uma bagunça literária no meio dessa transição de estilos literários que foi denominada de pré-modernismo. E no meio dessa bagunça, esses autores, eles têm as suas ascensões, eles têm as suas obras primordiais, eles têm toda a sua relevância dentro desse período. E Monteiro Lobato, ele foi um crítico que deu origem à Semana da Arte Moderna quando ele critica Anita Mafaldi, certo? Então, Monteiro tem toda a importância voltada para a sua estrutura política, social, inclusive mais para frente, né? Mais para agora, quase, no momento que a gente está vivendo, levanta essa questão se Monteiro Lobato era racista ou não, devido às suas obras, principalmente voltadas para o sítio do Pica-Pau Amarelo, ok? Então, José Monteiro Lobato, ele nasceu 18 de abril de 1882 em Taubaté, São Paulo, tá? E ele, desde menino, ele já era diferente, ele já tinha uma estrutura, uma vontade diferente, certo? Em depoimento da família, Lobato já disse que sabia, né? A família dele já dizia que sabia que ele era diferente, porque aos 13 anos ele já tinha suas ideias sobre o que ele queria ser, sobre as questões literárias que viriam embarcar a sua vida, tá? Aos 13 anos ele foi para a capital paulista para estudar ciências e letras. Logo depois, um tempo depois, ele se formou em Direito, então ele tem toda a questão política também que envolve a sua vida e as suas escritas, as suas escrituras. Ele foi muito envolvido com a questão política do momento. Ele tinha um diferencial tanto na sua estrutura como na sua personalidade. Monteiro Lobato era um homem com uma personalidade muito forte, muito característico, né? As suas poesias, as suas obras, elas são bem características. Você percebe na leitura características de Monteiro Lobato, tá? Nessa foto, nós temos o grupo estudantil dele. Só pela estrutura da pose de Monteiro Lobato na foto, você já percebe uma pessoa diferente, né? Algo que saía dos padrões da época, que saía das questões que envolviam a forma de se comportar daquela época. Dentro dessa estrutura que Monteiro Lobato trazia em relação às suas obras, algo foi muito forte, que foi o livro Urupés,
e algumas obras que ele escreveu dentro de artigos, tá? Mas a sua ascensão dentro da literatura infantil, porque ele já lia, quando pequeno, os livros da biblioteca do avô, que era uma biblioteca imensa. Ele leu todos, a família dele relata que ele leu todos os livros. E ele sentia falta necessariamente de uma literatura voltada para criança. Foi quando ele começou As Aventuras de Narizinho e outras obras voltadas para a literatura. Anita Mafaldi foi criticada por ele justamente por algumas características de sua obra. E o que deu ascensão à Semana de Arte Moderna, que não é pré-modernismo, tá? Já é o início do modernismo. Mas ele foi tão importante que fez essa transição. Porque ele dizia que a Anita não tinha nada de características brasileiras. E Monteiro Lobato, ele era extremamente nacionalista. Ele falava sobre as mazelas do nordestino. Ele tinha personagens que traziam essas mazelas, que mostravam o negro. E daí também essa lebre sendo levantada do racismo, porque ele falava muito sobre a questão do negro, né? E de uma forma pejorativa dentro das suas estruturas narrativas infantis, o que foi talvez mais tarde confundido com o racismo, né? Então, ele morreu aos 66 anos de problemas cardíacos, deixando todo um legado. As obras foram reconhecidas em vida, o que é algo bem difícil para os poetas e para os escritores de alguns períodos literários. Normalmente as suas obras elas são reconhecidas póstumas, né, após a morte desses autores, ok? Então Monteiro Lobato ele é enquadrado como autor pré-modernista, embora vá se esticar até o modernismo. Na próxima aula nós veremos um outro autor que também transita entre o simbolismo e o modernismo, que é Augusto dos Anjos, mais voltado para a poesia, ok? Então, até a próxima.